Amém, a paz do Senhor. O pastor deu um horário, eu falei, eu diminuí a mensagem. Não passar vergonha. Primeiro dizer que eu estou feliz de novo estar aqui e dizer que eu acredito muito nos encontros, né? Acredito muito no que Deus tem reservado a nós e eu acredito que se hoje eu estou aqui, se hoje vocês estão aqui, é porque o Senhor Ele quer falar com a gente, né? Então, peço que o Senhor retire de mim, da minha carne, né, toda a vaidade, todo o ego, e que seja somente o Espírito Santo a falar no meu coração, e que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. O tema de hoje, rompendo o ciclo da compulsividade. Esse é um tema muito amplo e aberto, e quando a gente fala sobre compulsividade, eu acho que é unânime, né, que toda a sociedade pensa em compulsividade alimentar, mas não é só sobre essa compulsividade que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as várias transformações humanas que vêm acontecendo e que tem levado o nosso comportamento à compulsividade, né? Primeiro eu vou falar sobre algumas mudanças rapidamente, só para fazer uma introdução, né, sobre algumas mudanças sociais que vêm impactando no comportamento do homem, né, até as mudanças que a gente vem passando. Então, nós fomos formados, gerados, e a partir do momento que a gente vem passando por transformações, por invenções humanas, isso vem ditando um pouco do nosso comportamento, como que a gente vai se comportar. Primeiro, muito antes, né, de Cristo, a gente fala da escrita, veio a invenção da escrita, que mudou o comportamento do homem. Ele passou a não ser regulado somente pela memória, mas ele começou a regular ali através da escrita, né? Depois a gente fala sobre a roda, o surgimento da roda também trouxe mudanças, transformações para o homem, e que automaticamente começaram a ser criadas ali as cidades. São ideias que para a gente hoje é muito fácil de a gente entender como que o ser humano ele convive com isso. Agora, se eu falar que, por exemplo, não existe escrita, a comunicação é somente oral. Hoje ninguém consegue viver sem a comunicação escrita. A gente precisa da comunicação escrita para sobreviver. Mas isso, há muito tempo atrás, isso houve, de uma certa forma, uma transformação do homem. A gente teve a invenção da eletricidade, que mudou o comportamento do homem também. Muito antes, o comportamento do homem estava muito mais ligado a fazer atividades durante o dia. À noite eram menos atividades, porque ele necessitava do fogo. Então, a vida passou a se tornar também na noite, né, transitória. A gente também depois tem a criação da lâmpada, criação da máquina a vapor, que é aí onde vem ali todas as invenções de trabalho, de revoluções, a invenção do avião, que gera também globalização, do rádio e da TV, que aí a gente já fala de uma grande transformação, que aí isso vai falar sobre mudanças do comportamento familiar. Isso a gente já fala de uma grande mudança, porque houve um grande movimento cultural que começou a definir como que o homem, como que as famílias vão se comportar diante da sociedade. E aí, trazendo um pouco para o nosso contexto, acredito que nem todos, né, mas o computador já veio com uma invenção um pouco mais nova, mas ela veio com uma ideia de transformar o trabalho, né? Porque o computador ele foi criado ali para modificar, para poder melhorar a vida do trabalho. Então, automaticamente isso também já gerou uma mudança no homem. Depois a gente fala a partir de 1990 da invenção da internet. A invenção da internet, ela conectou todo mundo em tempo real. Hoje em dia a gente depende da internet. Eu acho que se a gente ficar um dia sem internet, é um dia sem se comunicar, é um dia sem se relacionar, é um dia sem estar conectado. Então hoje o nosso comportamento ele já mudou em função da internet. E aí depois a gente vem a invenção do smartphone, a partir de 2008, 2009, que antes era criado o telefone, mas não existia ainda a internet no telefone.
a partir dessa invenção do smartphone, a gente passou a criar novos comportamentos humanos. Então, isso reflete muito dentro da psicologia, que o que ela vai falar? Vários comportamentos são modificados, alterados em função da criação da internet, do smartphone e principalmente agora em relação à inteligência artificial. E não sei se vocês viram, mas tem um estudo já de que a Apple, na verdade, ela é muito revolucionária nisso, e ela fez um estudo e ela já está transformando esse estudo em verdade. Então depois vocês podem pesquisar sobre o futuro do smartphone. Como que vai ser o futuro do smartphone? Hoje, para a gente, é difícil de a gente calcular, mas a Apple ela já traz aí um óculos, porque ela diz que o smartphone não é algo que a gente vai segurar na mão, porque hoje a gente precisa segurar, tá no bolso, tá em qualquer lugar, mas o smartphone vai ser algo que a gente vai vestir. Então, hoje existe já um óculos que está sendo testado, não só pela Apple, mas também pela Meta, que é a criadora do Facebook, e eles estão criando já tem um protótipo desse smartphone que ele é vestível. Você vai acordar e você vai vestir o seu smartphone, você vai vestir o óculos, e aqui no smartphone, no óculos, vai aparecer lá, por exemplo, se eu olhei para o ar-condicionado e eu quero alguma comunicação, eu vou ter um comando na minha mão. Essa é a invenção da Meta, né? Que automaticamente ele vai me mostrar ali quantos graus ele tem, como que ele funciona. Se eu olhar, por exemplo, ali para um mercado, eu consigo pesquisar rapidamente e olhar ali qual o horário de funcionamento, quais são as promoções, e automaticamente isso tende a modificar o comportamento do homem. Então, esses são exemplos de invenções do homem que tem modificado o nosso comportamento, e a gente vai sendo transformado por essas modificações e a gente não percebe. Vou dar exemplos pequenos. Hoje não existe mais DVD. Talvez se a gente falar para uma criança o que é um CD, o que é um toca-fitas, a criança ela não vai saber o que é um toca-fita, porque automaticamente isso já se modificou. E isso modificou e modifica o comportamento do homem. A gente tem a tendência a se inclinar a todas essas mudanças. E são mudanças que vêm sendo transformadas de formas, que vem sendo modificado o comportamento do homem de forma sutil. A gente não percebe, mas automaticamente cada vez mais a gente está dentro dessas mudanças, dentro dessas transformações. Hoje, a minha mãe tinha muita dificuldade com o celular, mas hoje ela tem muita facilidade, porque ela sabe ali o que vai gerar ali. Por exemplo, minha mãe fica vendo o vídeo no Kawaii, porque ela sabe que dá dinheiro para ela comprar cigarro. Então ela utiliza ali o telefone para um vício, e aí automaticamente ela vai se viciando. A internet, ela tem essa tendência. Os vídeos foram feitos para viciar. Não sei se vocês já viram na internet, às vezes eles estão trazendo uma notícia e eles querem te entreter com aquela notícia. Então, geralmente eles vão colocar vídeos que vão gerar atenção. Por exemplo, vídeo de unha encravada sendo retirada, vídeo de espinha, de cravo sendo retirado. Isso são ideias que vão sendo trazidas para te gerar um comportamento de viciar. E, gente, quem não gosta de ver um vídeo sendo tirado cravo, sendo tirado espinha, uma unha sendo tirada lá, cutícula, essas coisas assim, enfim. Isso vai gerando um vício e a gente não percebe. Algumas leis, principalmente dentro da psicologia, tem um movimento de fazer essa transformação. Principalmente, por exemplo, o TikTok ele foi criado. O que acontecia quando acabava um vídeo? O outro vídeo passava. Sem a gente colocar as mãos, e isso gerava um vício. Algumas leis já estaduais e municipais proibiram de o vídeo do TikTok passar sozinho. Automaticamente a gente precisa deslizar o dedo para poder mudar. Por quê? Isso tende a gerar um vício. E aí, o quanto que essas mudanças influenciam hoje no nosso comportamento? Fica uma reflexão, porque a gente está no centro dessas mudanças. E as mudanças elas vão acontecendo de forma muito veloz.
fiz um MBA falando sobre liderança, que é como que você conecta essas pessoas e como você deixa elas próximas ali, deixa elas firmes. Por exemplo, eu faço trabalho voluntário e são mais de 50 voluntários, e essas pessoas elas vão de graça, elas não pagam, a gente não paga nada, nem passagem dessas pessoas a gente paga para estar no hospital. Então eu fiz uma formação voltada a como a gente conecta essas pessoas e como a gente faz com que essas pessoas não faltem às visitas no hospital. E tem um movimento da Segunda Guerra Mundial que fala sobre o movimento VUCA, que é sobre o mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. O que isso tudo quer dizer? As transformações elas vão sendo feitas dia a dia e a gente não percebe, elas só chegam pra gente. Passaram os dias, não existe mais carta, existe agora a mensagem no WhatsApp. Passaram os dias, não existe mais a ligação. Quem faz ligação? Quem utiliza orelhão para ligar para alguém? Ninguém utiliza. E essas mudanças elas vêm acontecendo de forma tão bruscas que elas vêm de uma certa forma e invadem a gente. E muitas das vezes a gente acaba só recebendo e a gente não para refletir no quanto essas mudanças têm gerado vício. Eu vou trazer aqui uma referência e vou falar muito rápido sobre alguns aspectos da psicologia, né, para depois a gente entrar ali no que a palavra de Deus diz. E aí, quando eu vim estudando a psicologia, eu fui muito confrontado com o que a palavra de Deus já traz, porque a Bíblia ela já trazia sobre esse aspecto, e a gente vai entrar um pouco profundamente. Tem um neurotransmissor que se chama dopamina. Ele é um neurotransmissor que ele é responsável por nos comunicar, trazendo de uma linguagem bem leiga, né? Ele faz essa comunicação para aquilo que vai nos gerar prazer. É como se o entregador ele viesse me avisar que chegou uma entrega. Automaticamente eu vou criar ali uma expectativa para receber aquilo dali que o entregador tem para me trazer. Da mesma forma, a dopamina ela vem sendo transformada e, lembrando, gente, a dopamina é uma criação de Deus. Ela é um neurotransmissor que, se ela usada dentro do tempo adequado, ela vai produzir frutos. E se ela utilizada de uma forma inadequada, ela vai produzir, não ela em si, né, mas a gente vai acabar produzindo ali comportamentos que podem se tornar pecados, tá? A dopamina, ela vem muito no aspecto de a gente tem um comportamento, a gente tem um certo comportamento diante daquilo que a dopamina nos traz. Por exemplo, a gente fez uma postagem no Instagram, alguém curtiu. Essa curtida ela gera uma notificação. A dopamina ela vem para mostrar ali e automaticamente a inteligência artificial ela fez o quê? Ela traz ali as notificações para frente do celular. Então ela já te comunica, vai lá ver. Eu preciso te levar para aquela página. No entanto, que ela não te mostra profundamente ali na página inicial. Ela te mostra um pedaço para que você entre. Por quê? A inteligência artificial ela faz com que você entre e se debruce ali sobre as redes sociais. E aí não só sobre redes sociais. Por exemplo, comportamento. Por exemplo, eu quero ir na academia, mas eu tenho muita dificuldade de ir na academia. E aí eu vendo as redes sociais, eu vejo as pessoas com um corpo perfeito na academia. A dopamina, ela gera em mim o quê? Um comportamento. Eu preciso ir. Eu quero ir. Eu vou. Para que depois aquilo gere uma recompensa. E aí, falando sobre a TCC, que são as teorias cognitivas comportamentais, que é a abordagem que eu me formei, tem uma teoria que ela traz sobre reforço positivo, negativo, punição positiva e negativa. O que é basicamente isso? Vou trazer só um exemplo para a gente poder entrar sobre a compulsividade. O reforço positivo é tudo aquilo que eu adiciono um estímulo para que você continue naquele comportamento. Um reforço negativo é quando eu retiro aquele estímulo para que você continue com aquele comportamento. Como funciona na prática? Por exemplo, Maurício fez o trabalho de casa todo. Ele fez o trabalho de casa todo, o que eu vou fazer? Eu vou elogiar ele. Se eu elogio ele, essa atividade já é um reforço positivo. Eu estou gerando um estímulo para que ele continue fazendo aquele comportamento.
Por exemplo, eu preguei aqui da última vez, e aí os presbíteros vieram e me elogiaram. Isso gerou um reforço positivo sobre o meu comportamento. Então, automaticamente, isso tem a tendência de fazer com que eu continue tendo aquele comportamento, continue me especializando, continue melhorando. Isso é a condição humana, né? O que gera ali um comportamento. Agora, um reforço negativo, por exemplo, todas as vezes que o Maurício faz trabalho de casa, eu acompanho ele. E aí, eu preciso acompanhar ele todas as vezes. Quando ele tira nota boa, quando ele começou a tirar nota boa, isso aconteceu na pandemia, eu parei de acompanhar. Eu retirei um estímulo em reconhecimento da atividade que ele fez. Da mesma forma, isso acontece muito dentro da igreja, principalmente com liderança, né? Principalmente a gente falando ali de acompanhamento. Quando a sua liderança fala, vai, e reconhece ali o que você fez, automaticamente ele está gerando ali um reforço negativo, ele está tirando ali aquele estímulo para que você fale, olha, eu já consigo caminhar sozinho. A gente também tem a punição positiva e a punição negativa. A punição positiva é quando eu adiciono ali um estímulo para reduzir o comportamento da pessoa. Então, por exemplo, o motorista que leva uma multa de trânsito, ele recebeu ali uma multa ali para que gerasse uma redução no comportamento dele. Então, aquilo dali foi uma punição positiva. E tem a punição negativa, que é quando eu retiro um estímulo para reduzir ali também o comportamento. Então, por exemplo, o Maurício não obedeceu, eu vou tirar o celular dele. Ali é uma punição negativa, que eu retirei ali o estímulo numa ideia de punir. A partir daí, e tem também a extinção, né? Quando a gente retira totalmente o comportamento. A partir daí, a psicologia, as teorias cognitivas comportamentais, ela vai dizer que a gente vai se comportar diante de tudo isso dentro dos reforços, seja positivo e seja negativo. E aí agora, a gente vai entrar na mensagem. A gente vai falar sobre compulsão. A compulsão, ela é um comportamento repetitivo. Para ela se tornar uma compulsão, ela precisa ser um comportamento repetitivo, que acontece de forma que a gente sabe que a gente vai se arrepender, mas a gente acaba repetindo aquele comportamento. A gente sabe que aquilo dali é errado, a gente sabe que aquilo dali não faz bem, mas a gente tem a tendência de continuar. Mas, gente, isso acontece de forma, muitas das vezes, involuntária. Não é algo que a gente pede, não é algo que a gente quer. Pelo contrário, é algo que a gente luta contra, mas acontece. Então, acaba sendo algo incontrolável, ele funciona muito numa tentativa de regular as nossas emoções. O que o cérebro entende? Que as nossas emoções elas estão desreguladas. Então, por exemplo, eu estou tenso com alguma situação. Essa tensão, ela vai me gerar ali uma emoção. Então, ela me gerou a emoção da ansiedade. Gerando essa tensão da ansiedade, o que vai acontecer com a compulsividade? Eu acabo tendo um ato compulsivo. Comigo aconteceu muitas das vezes na questão da alimentação, o doce. Então, quando eu estou muito estressado, principalmente no trabalho, o meu time já me conhece. O que eles acabam fazendo? Levam um chocolate, levam alguma coisa. Porque aquilo dali também no biológico, né, na fisiologia, isso vai gerar ali serotonina, vai gerar ali alguns hormônios de felicidade, de prazer. Então, é natural que isso vá acontecer. Mas quando acontece de forma repetitiva e compulsiva, por exemplo, se alguém levou um chocolate para mim, eu comi, me senti saciado, a tendência ali, primeiro, ela gerou um reforço, né? Ela trouxe ali um estímulo para que o meu comportamento continue. Em que sentido? Automaticamente eu continue ali bem, eu fique ali bem, né? Então, a tendência é o quê? Se eu ficar estressado uma próxima vez, eu vou esperar alguém me trazer um chocolate. Se ninguém me trouxer um chocolate, eu vou lá e compro eu mesmo um chocolate. E aí, daqui a pouco, a gente tende a não perceber por que a gente está repetindo esse padrão de comportamento. Depois que a gente come chocolate, a gente tem um alívio momentâneo. Mas a gente não percebe, eu comi chocolate, estou mega feliz. Não é. É o corpo, ele vai sentindo isso e ele vai te trazendo isso.
e logo em seguida ele vem ali um arrependimento, uma culpa, um arrependimento, e muitas das vezes aquilo dali nos faz mal. Eu estou trazendo um exemplo do chocolate, mas a compulsividade, ela vai para vários lugares. Ela vai para o lugar da pornografia. Eu estava falando esses dias e eu estava lendo um estudo em que nos Estados Unidos, dentro desse aspecto, desse tema, havia um estudo, ou fizeram um estudo em que grande parte das pessoas que consomem a pornografia também consomem sites cristãos. Então, é uma tendência que é apresentada através desse estudo também desse tipo de consumo. E quantas vezes a gente se sente culpado, porque quando a gente passa por esse processo, a gente tem a tendência de se culpar. E aí, por um comportamento compulsivo, isso acaba também se tornando repetitivo. A gente tem também, falando sobre a compulsão, a gente tem compulsão da produtividade. A gente hoje fala sobre todas essas mudanças, a gente está falando sobre produtividade, que é o quê? Eu não posso cansar. Se eu descansar, se eu ficar em casa sem fazer nada, a tendência é o meu inconsciente já imaginar que eu não presto, que eu não faço nada. Vou dar um exemplo. No sábado passado, eu estava de plantão, fui trabalhar, e a Cris acordando, a gente acordando de madrugada a semana inteira. No sábado o Maurício me ligou, eu estava trabalhando, pai, eu tô com fome, a mamãe tá dormindo. E aí eu falei, não acorda ela. Já eram umas 11 horas da manhã, eu falei, não acorda ela, deixa ela dormir. Vai lá no mercadinho na frente, compra alguma coisa para comer, e daqui a pouco eu tô chegando e compro. Quando eu cheguei, a Cris, eu falei assim, e aí, conseguiu descansar? Ela acordei 2 horas, e ela começou a chorar. Ela chorou muito, muito, porque ela tinha muitas coisas para fazer, e ela se sentiu culpada pelo fato de ela ter dormido. E quantas vezes a gente se sente culpado? Gente que não se permite mais descansar, porque está dentro da compulsão da produtividade. Eu preciso ser produtivo. Gente que não se permite, hoje eu quero descansar. Tudo bem que a louça está para lavar, tudo bem que precisa fazer comida, alguma coisa, mas hoje eu quero descansar. E as pessoas não se permitem mais, porque o tempo da produtividade tem gerado isso nas pessoas. E a gente acaba se tornando escravo sem a gente nem perceber. A compulsão, a gente fala hoje sobre dopamina digital, a psicologia fala sobre dopamina digital, que é essas questões de rolar o feed, a questão de jogos de azar, a questão de notificações também ali na tela do celular, conteúdos rápidos, que são conteúdos que vão gerar vícios e que muitas das vezes nos afastam. Uma vez eu trouxe um exemplo lá no GC, eu tinha muito hábito de ver um determinado evangelista, e que ele trazia muitas mensagens para pessoas que eram novas convertidas. Geralmente o trabalho do evangelista vem muito desse lugar, né? E aí a gente só se fica com a parte boa, a gente esquece da outra parte. E eu gostava muito de ouvir esses devocionais, e eu só lia a Bíblia ali quando o podcast lá pedia, o rapaz pedia para eu ver. Até que eu vi uma mensagem de uma pregadora falando assim, até quando você vai se alimentar das migalhas que os outros te oferecem na internet? O Senhor, Ele quer falar contigo na palavra, não através desses videozinhos que a gente vê, desses vídeos de palavra de alguém que trouxe uma mensagem forte. O Senhor, Ele quer falar com a gente muitas das vezes na palavra. Não estou tirando nenhum mérito da mensagem, de qualquer mensagem, porque aquelas mensagens que vêm, muitas das vezes na internet, são enviadas mesmo por Deus, mas ali foi uma comunicação que Deus fez para aquela pessoa, e que amém, ela poder trazer isso para outras pessoas. Mas Deus, Ele quer falar com a gente através da palavra. Então, que a gente possa começar a se alimentar mais disso. E a gente tem outros tipos de compulsão. Autossabotagem, a gente tem a tendência a entrar em todos os tipos de projetos, ou entrar em todos os tipos de demanda, e a gente se sabota, se autossabota, porque o que a gente faz, a gente começa a fazer e a gente não termina, e isso também gera compulsividade. Então, a compulsividade, muitas das vezes, ela está dentro de um lugar em que a gente nem se permite se sentir vulnerável, a gente se sente muitas das vezes culpado. E hoje, de tarde, o Espírito Santo estava falando muito no meu coração sobre essa questão da culpa, do quanto que a gente se sente culpado.
e do quanto que essa culpa tem nos feito se afastar da presença do Senhor. E a Bíblia ela fala sobre alguns comportamentos dominadores, desejos desordenados e servidão interior. A gente vai ler junto aí em Romanos 7,15. Romanos 7,15, Paulo fala sobre a sua própria experiência. E o que diz? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O Natan, você perguntou sobre a tradução, né? Isso. A que eu utilizo aqui é ACT, não, ACF, né? Você consegue colocar nessa? Tá. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Aqui, Paulo está falando sobre a escravidão do pecado. E ele traz aqui muito claramente sobre o ciclo da compulsão. Porque é algo que o que ele quer, ele não consegue, e aquilo que ele não quer, ele acaba cometendo, né? Ele sabe de fato que é certo, mas é arrastado por algo que é mais forte. E quantas vezes a gente é invadido por comportamentos, principalmente depois da inteligência artificial, depois da internet, a gente é arrastado por esse tipo de comportamento. Em 2 Pedro 2,19, se puder abrir aí, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então ali está falando sobre um lugar que é tomado. E quando a gente não é direcionado pelo Espírito Santo, quando a gente não deixa o Espírito Santo direcionar, a carne ela acaba tendo a tendência de nos direcionar. Agora, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, não tem lugar para a carne. Não tem. E Mateus também 26:41, Jesus ele faz um reconhecimento entre esse conflito da carne e do espírito, né? E ele, mais do que isso, ele vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, aqui é muito claro que Deus quer falar com a gente. A carne ela é fraca. E a gente tem essa tendência ao pecado. E aí, uma pergunta que eu faço e que a gente para a nossa reflexão é: se eu nasci de novo em Cristo, por que ainda eu tenho algumas inclinações que são pecaminosas? Se eu trouxer aqui, por exemplo, para uma analogia de uma criança que nasce de novo, na verdade, essa criança ela precisa se alimentar, essa criança ela precisa de cuidados, ela é dependente, ela não faz nada sozinha. Então, automaticamente, o nascer de novo é a gente permitir que o Espírito Santo de Deus faça. E não é pela nossa carne que a gente vai vencer a compulsão. Não é a gente achar que a gente vai desativar as redes sociais e que a gente vai parar com a compulsão. Não é isso. Até porque hoje a gente precisa das redes sociais, porque a gente não está o dia todo. Às vezes a gente está evangelizando através das redes sociais. Ela pode sim ser uma bênção, mas a gente precisa combater com o Espírito Santo. A gente precisa combater a nossa carne com o Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava pensando, até trouxe no GC, que eu estava lendo sobre as teorias do Karatê. E ela traz algo que é muito simples de a gente compreender. O Karatê, primeiro você começa com a parte teórica. Assim como na autoescola, você começa com a parte teórica. Você tem um tempo ali que você aprende a parte teórica. Falando de autoescola, por exemplo, são 45 aulas que você vai fazer teórica. E depois se você passar, você vai para a aula prática.
As aulas teóricas, elas não te habilitam para prática. O que você precisa fazer é, por exemplo, eu nunca tinha dirigido antes de uma autoescola, e eu fiz as 45 aulas. Quando eu fui para a aula prática, e ele falou, tá, vai, vamos começar. Tá, o que eu faço? Porque a minha aula teórica não me habilitou para eu dirigir. Ele, você não aprendeu lá? Eu, tá, mas eu tô com medo, vai bater, vai acontecer alguma coisa. Aí ele, não, eu tô aqui do seu lado. Mas quantas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, a gente se alimenta da palavra do Senhor e a gente se enche dessa palavra, só que a gente não pratica, e a gente precisa começar a praticar coisas que a gente tem dificuldade. A gente precisa começar, porque isso vai nos deixar mais capacitado, isso vai nos deixar a gente mais pronto. Assim como o exemplo mesmo da autoescola, o exemplo mesmo da luta, você precisa praticar. A gente precisa praticar para se tornar bom naquilo que a gente vai se habilitar a fazer. E quantas vezes dentro dessas compulsões, e que é natural, gente, é natural, eu estou falando do que é biológico, estou falando do que é fisiológico, estou falando do que é a psicologia. E claro, a compulsão, ela tem uma tendência de nos escravizar. E se a gente for para um outro degrau, ela tem a tendência de tornar pecado. E quantas vezes a gente se culpa? Quantas vezes a gente se acha mal? Quantas vezes a gente, cara, eu não mereço a salvação, eu não mereço nada, eu não mereço nem que o Senhor fale comigo, porque eu errei de novo. E várias outras compulsões. A fofoca, ela tem a tendência de se tornar uma compulsão. E às vezes a gente falou, depois a gente se arrepende. E a gente se arrepende, mas aquilo dali gerou um prazer ali momentâneo. E, gente, não se sintam culpados por isso. Não se sintam culpados, porque isso é a carne. Mas, pelo contrário, transforme isso em arrependimento. Porque o Senhor, Ele quer tratar. Ele quer tratar, mas para isso a gente precisa dar esse passo a mais. Transformar essa culpa em arrependimento. E sabe o que é muito positivo, porque a gente sente isso como uma luta interna. Eu tenho certeza aqui que cada um vive uma luta interna. Cada um vive uma guerra interna. E pode ser até mesmo dentro de uma compulsão. E uma compulsão às vezes que a gente não confessa. Compulsões às vezes que a gente nem percebe que está fazendo. Por exemplo, compulsão por compras, a compulsão da produtividade, às vezes a gente nem percebe, porque ela é bem sutil. A compulsão pela dopamina, a gente nem percebe. Compulsões mais fáceis, que é alimentar, a compulsão pela pornografia, a gente acaba vendo, né? A gente acaba sabendo. Mas quantas vezes a gente tem sofrido sozinho? A gente tem sofrido calado, em silêncio, sem compartilhar isso com alguém que possa nos ajudar e sem levar para Deus essa nossa dificuldade. Mas o que é muito legal disso tudo é que quem vive essa luta interna somente são pessoas que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não vai viver essa luta interna, porque não reconhece isso como um pecado, não reconhece isso como um erro. Então, se você reconhece a compulsão, se você reconhece essa luta interna que você tem vivido, é porque de fato você nasceu de novo. E isso é tão maravilhoso, porque Deus, Ele fala através da palavra dele. E a gente vê exemplos tão bonitos. Eu fico assim, cara, eu fico admirado quando eu vejo Paulo trazendo esse versículo que a gente leu logo no início, que ele fala sobre a dificuldade, ele fala sobre o pecado que estava ali na frente dele e que ele não queria cometer e que ele acabava cometendo. E a gente pensa, Paulo, um grande missionário, Paulo, um homem de Deus, e mesmo assim também pedindo a Deus para que afastasse isso dele. Então, que as nossas lutas internas, aquilo que a gente vem travando mesmo, aquilo que a gente tenta negar de nós mesmos, que a gente possa levar isso pro Senhor. E como que a gente vence?
Na psicologia, isso é muito simples. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Quando a gente fala, por exemplo, de reforço positivo. Tem alguém que tem dificuldade de ler a palavra. Então, se alguém for, por exemplo, para um consultório e vier, eu tenho dificuldade de ler a palavra. Na psicologia, a gente consegue transformar isso. Em que sentido? Eu tenho muita dificuldade de me concentrar e ler a palavra. Então, se eu gerar um estímulo para aquela pessoa, depois que ela lê a palavra, ela vai ter a tendência de repetir aquele comportamento. Então, por exemplo, eu gosto de café. Um exemplo, eu gosto de café. Então eu vou falar assim, então toda vez que você lê a palavra, depois que você lê a palavra, você bebe um café. E aí você sente aquele café que é muito bom. Toda vez que você lê a palavra, você gosta de chocolate? Come um chocolate. Isso vai gerar uma tendência a um comportamento ser repetitivo, né? Estou dando um exemplo pequeno, né? Mas, por exemplo, o elogio. Quantas vezes dentro da igreja a gente tem o hábito de criticar, mas não de elogiar? Quantas vezes a gente tem dificuldade de falar para o irmão, nossa, como eu vejo você diferente, como você mudou, como que você está melhor. A gente não tem muito esse viés, mas eu não estou falando só da igreja, estou falando do contexto social. A sociedade brasileira tem essa dificuldade de reconhecer o crescimento do outro, ela tem dificuldade de reconhecer a melhora do outro. Então, se a gente pratica isso, também gera reforço na outra pessoa. Só que eu poderia falar isso sobre você beber um café depois que você lê a palavra, mas o que é tão incrível é que nada disso é com viés da psicologia, porque o Espírito Santo ele vai convencer. O Espírito Santo ele convence, e às vezes ele convence em testemunhos. Eu vou dar um exemplo meu. Esses dias eu estava um pouco chateado de algumas vezes assim, acordo de madrugada, vou orar, falo com o Senhor, Senhor, algumas respostas eu não tenho. E aí no sábado eu saí do trabalho, perguntei à pessoa, me fala aí onde que é um monte aí, me fala o nome de um monte que eu vou nesse monte. E a pessoa falou, vai no Monte Efraim que é bom. Eu falei, vou nesse monte. Joguei no Waze e fui lá no monte, e no caminho eu falei, Senhor, me espera lá e fala comigo lá. E no caminho eu fiquei em silêncio, cheguei lá e falei, Senhor, eu tô aqui, fala comigo. E eu não ouvi a voz do Senhor, mas eu não conseguia parar de chorar. E à medida que eu ia chorando, vinha um vento tão forte, que todas as minhas lágrimas eram secadas. Todas as minhas lágrimas, o Senhor estava secando naquele momento. E aí ontem, a Cris, ela falou assim para mim, tem uma pessoa do nosso GC, que ela perguntou como faz um devocional, que ela quer começar a ler a Bíblia. E eu falei, cara, glória a Deus, porque o Senhor respondeu, porque eu estava desanimado até de acordar de madrugada, que eu falei assim, eu não vejo resposta, não vejo mudança. Isso gerou um reforço do próprio Espírito Santo. Hoje de manhã eu acordei de madrugada, comecei a falar alto, comecei a orar, abri a porta para o diabo sair, vai em nome de Jesus, comecei a orar profetizando, porque isso gerou em mim um reforço. Mas quem convence, eu entendo por ter estudado a psicologia, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E que a gente possa trazer, principalmente nesses pequenos exemplos de transformações do dia a dia. Todos os dias a gente tem vencido. Todos os dias. Hoje, pelo fato de a gente estar aqui, a gente venceu. Não se sintam culpados. Não se sintam culpados. Muitas das vezes a gente tem carregado culpa, sentimento de culpa, e o sentimento de culpa nos afasta da presença de Deus. Essa compulsividade que a gente esconde, vamos confessar para o Senhor, vamos apresentar para o Senhor, porque Ele quer tratar, e o tratamento não é de um dia para o outro, até porque isso gera, a gente chama de febre emocional. Quando a gente muda, por exemplo, um comportamento, e a gente muda intencionalmente um comportamento, a gente fala que o nome disso se chama febre emocional. O que tem de acontecer? A gente tem vontades, desejos que são carnais, né? Por exemplo, uma pessoa que é viciada em... Vou trazer o que está muito latente hoje, a questão da pornografia, porque hoje a gente fala muito mais sobre algo que é visível e sutil.
porque a pornografia ela está no filme, ela não está mais só em sites escondidos, né? Ela está no filme, ela está numa série, ela está em fotos, ela está nas redes sociais, e às vezes a gente peca porque a gente olhou e a gente não percebe quanto que isso tem, essa sutileza tem entrado para dentro da nossa casa, tem entrado para dentro da nossa mente, tem gerado cobiça e a gente nem percebe. Esse domingo no meio da igreja, mas segunda de manhã eu estava ouvindo a mensagem, estava falando sobre isso, sobre a questão da cobiça. A gente vai ser cobiçado naquilo que a gente de fato tem dificuldade. Por exemplo, eu não tenho vontade nenhuma de beber cerveja, beber álcool. Vocês acham mesmo que o diabo vai me tentar com álcool, com a bebida? Não vai. Ele não vai. Ele vai tentar a gente naquilo que a gente tem dificuldade. Então, que a gente possa abandonar. Mas primeiro, esse abandono, ele está num lugar muito de a gente entregar para o Senhor. Então, a gente ter consciência clara disso, né? Reconhecer essa luta interna, isso que a gente vive e que ninguém vê, ninguém sabe. Depois um arrependimento, substituir esse comportamento, a gente gerar algo que é mais saudável. Isso está em Efésios 4, 22 ao 24, se puder colocar aí. Efésios 4, 22 ao 24. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe pelas corrupciências do engano. Então aqui ela está falando sobre, a palavra está falando sobre a gente substituir por algo que é saudável para a gente. É fácil? Não é fácil. E eu tenho certeza que numa pregação a gente também não consegue se debruçar sobre tudo isso. E, por fim, renovar a nossa mente, trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança, aquilo que pode nos trazer mudança, reprogramar os nossos padrões. Hoje eu estava me arrumando, enquanto eu estava me arrumando, eu vi umas luzes fortes de ambulância. E aí o Maurício falou: pai, um homem morreu ali na frente, lá em frente ao bloco. E aí o SAMU chegou, mas chegou tarde. E o corpo dele está lá, porque agora não é mais o SAMU que vai pegar. É provavelmente a Defesa Civil que vai buscar. E eu falo muito isso lá no GC. Entre a vida e a morte, a gente vai ter 3 certidões, alguns 2. A primeira certidão é a certidão de nascimento. A segunda, casamento. Talvez nem todos tenham, mas a segunda é a certidão de casamento. E a terceira é a certidão de óbito. Como que vai a nossa vida entre uma certidão e a outra? Como que a gente deseja viver a nossa vida entre uma certidão e a outra? Isso me trouxe muito essa reflexão. O que a gente quer? A gente pode estar perdendo tempo aqui na igreja se a gente não almejar estar com o Senhor. Porque talvez um momento de tristeza ele possa ser um momento de alegria. Pelo Senhor ele ter sido salvo. Não sei, eu creio. E que a gente possa almejar isso todos os dias. O tempo está passando, a vida está passando. A gente vem acompanhando todas essas transformações. E como que está a nossa vida diante do Senhor? Como que a gente quer caminhar para a próxima certidão? Eu sei que isso é pesado, mas para quem já tem 2 certidões, só falta uma. Para quem tem uma certidão, faltam 2, ou talvez falta só uma. E que a gente possa refletir sobre isso. E que a gente possa refletir sobre essas transformações, porque essas transformações, o diabo ele vem mesmo para nos tirar da presença do Senhor, para nos deixar distante da presença de Deus. Quantas vezes, gente, eu acordei de manhã, ao invés de eu falar com o Senhor, eu ia desligava o despertador e já via as notificações. Daqui a pouco eu estava vendo status, daqui a pouco eu estava no Instagram. Quantas vezes, e gente, a medicina ela fala que isso é uma bomba. Você se encher de dopamina de manhã, se o seu primeiro horário está dentro do celular consumindo dopamina, a tendência é, da metade para o final do dia, você gerar um cansaço.
você gerar uma ansiedade, ou até no início, se você ficar meia hora ali consumindo dopamina, de manhã mesmo você já está indo trabalhar cansado, porque você já consumiu tanta dopamina que o seu corpo ele já está num outro lugar, ele já gera uma ansiedade, ele já gera outros sentimentos, e aí você está com tanta dopamina que você nem muitas coisas te satisfaz. Quando você está cheio de dopamina pela manhã, consumindo conteúdos de rede social, daqui a pouco você vai parar na palavra, você não consegue. Você não vai conseguir, você vai ter dificuldade. E, gente, lembra da febre emocional? É uma luta. Às vezes eu acordo e eu fico com vontade de ver lá. Sei lá, minha mãe não manda mensagem, fico com vontade lá, alguém me mandou mensagem, eu quero ver lá as mensagens. É uma luta diária. Por quê? É nossa carne. Só para a gente finalizar, eu queria abrir e queria que todo mundo abrisse Salmo 51. O Salmo 51, ele fala demais comigo, ele fala demais. Ele fala sobre Davi, e Davi é um cara incrível, é um cara incrível a ponto de todo o Evangelho reconhecer, porque a Bíblia fala que era um homem que tinha coração segundo o coração de Deus. E mesmo Davi, que tinha esse coração, Davi ele faz essa oração. Eu vou ler aqui pelo meu celular, e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que Davi estava falando aqui? Ele precisava ser perdoado, ele estava pedindo perdão pelo pecado. E que a gente possa repetir essa oração, principalmente, eu sei que não é fácil, mas principalmente naqueles dias que a gente estiver lutando contra a compulsividade, naqueles dias em que a gente pecou, que a gente foi para o banheiro, que a gente pecou e que gerou arrependimento, abre Salmo 51 e ora mesmo em arrependimento: Senhor, lava-me. E ele pede para ser lavado profundamente, porque ali há um arrependimento. E aqui a gente está falando de um Davi que pecava também. E se Davi pecava, vocês acham mesmo que a gente não vai pecar? A gente vai pecar. E aqui não é uma ministração que a gente vai chegar em casa e a gente não vai pecar mais. Talvez na porta saindo a gente já peque, porque a nossa carne a gente precisa lutar todos os dias, mas a gente precisa também reconhecer. E aqui fala: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Olha que mensagem incrível que Davi está trazendo. Ele fala sobre um arrependimento, mas ele não fala que esse arrependimento trouxe para ele o não mais pecar. Pelo contrário, ele diz que o pecado está diante dele. Então o que ele está dizendo? Que ele precisa ser purificado para que ele não peque novamente, porque o pecado está lá diante de mim. E a compulsividade, ela vem nesse mesmo formato. A gente vai se arrepender, mas daqui a pouco o desejo carnal vai vir novamente. Eu fiz um teste uma vez com um colaborador lá do trabalho. Toda mulher que passava ele olhava. Eu falei: cara, isso é até falta de respeito, você está na frente de todo mundo. Ele: tá bom, vou parar. Cara, daqui a pouco ele ficava assim, ó. Fazendo assim, misericórdia. Ele tentava, mas é um exemplo tão bobo, mas de a gente perceber que o pecado ele está diante de nós, mesmo a gente querendo. A gente não quer mais pecar, mas o pecado ele continua diante de nós. E essa é a oração de Davi, e ele fala: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi, ele cometeu um pecado,
E aí ele foi confrontado desse pecado. E ele achou que provavelmente essa pessoa não saberia, né? Eu não sei. E aqui ele vem para o Senhor falar que o Senhor, ele ama a verdade no íntimo. E que essa pessoa, se não me engano, Natan, foi lá e confrontou ele. E ele se sentiu tão mal por isso. E ele foi falar para o Senhor: Senhor, o Senhor ama a verdade no íntimo. E quantas vezes a gente em pecado mesmo, ninguém sabe. Às vezes ninguém sabe do pecado que a gente comete. Mas o Senhor, ele ama a verdade. E a verdade no íntimo. Então essa oração, ela fala muito sobre esse lugar. De a gente se posicionar nesse lugar. E aqui ainda diz que purifica-me com isóporo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aqui ele pede para ser limpo e automaticamente também ele pede para que volte a alegria, porque quando a gente está em pecado, quando a gente peca, a gente não fica alegre. Nós que nascemos de novo, que sabemos da nossa luta, a gente tem a tendência a se entristecer. Então Davi, ele traz essa oração para um rompimento de ciclo, para um novo comportamento, para uma nova visão, para uma nova mentalidade. E ele diz que ainda que o comportamento dele possa ser levado como testemunho, diz assim, e aí no 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aquilo que você tem sofrido pode se tornar testemunho. Aquilo que você tem sofrido no íntimo pode se tornar um testemunho para outra pessoa. E pessoas precisando, pessoas também presas. E quantas vezes a gente dentro da igreja está aprisionado dentro do próprio pecado por conta de culpa, de se sentir culpado. Vou parar aqui no 13, mas o meu convite é para que a gente faça essa oração, para que a gente possa confessar a Deus e viver uma nova mentalidade, viver uma mudança, porque as transformações, elas continuam. Vamos dizer, daqui uns 20, 30 anos, sei lá, se Jesus não voltar antes e a gente estiver vivo, talvez todos aqui da igreja já estejam vindo com óculos. E se eu falar isso agora, talvez a gente se escandalize. Eu vou ser uma pessoa que vai falar, eu não vou vir não. Mas as transformações, elas vão vindo. O celular está aqui, a gente vive totalmente conectado. E talvez há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente fala, não. Eu vou levar a Bíblia física, eu não vou levar a Bíblia no celular. Isso no início era muito confrontado dentro das igrejas. Hoje a gente já aceita, até porque é prático, gente. É prático a gente ler aqui a palavra. Só que não é nem nesse lugar. O que eu estou querendo dizer é as transformações do homem, as mudanças que o homem tem trazido para a gente e que a gente tem se alimentado dessas mudanças, que a gente venha se conectar mais com a palavra, que a gente venha se conectar mais com o propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito até a próxima certidão? E que a gente possa vencer a compulsividade, que a gente possa vencer aquilo que ninguém vê através da palavra. E não é por nós mesmos, é através do Espírito Santo. Amém? E é isso que eu queria trazer. Vamos ficar de pé, vamos. Palavra muito esclarecedora, porque ensina sobre a humanidade, né? Quiséramos não precisar enfrentar nenhuma dessas questões,
Mas infelizmente uma coisa aconteceu lá no Éden. O pecado entrou e corrompeu a carne. A Bíblia diz que a carne foi vendida ao pecado, então as nossas tendências são pecaminosas. Agora, Michel falou aqui algumas coisas bem interessantes. Infelizmente a gente não usa o que a Bíblia nos diz para que possamos vencer os pecados. A Bíblia diz que quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. O salmista mesmo diz, Salmo 119, que ele guardou a palavra do Senhor no coração para não pecar contra ele. Mas a gente tem sido tão movido por as questões do mundo que a gente parece simples o que o Michel falou, né? Essa questão da internet, do celular, da dopamina fácil e viciante. Queridos, só quem não tem celular e não usa a internet que de repente não está viciado, mas a maioria de nós somos viciados nesse negócio. O que é dopamina fácil? Você vê algo que gera um conforto. Michel explicou muito bem, mas só para que você entenda. Nosso cérebro está em busca de algo que traga desejos ou uma satisfação rápida. E esses vídeos, essas coisas geram isso. Só que a dopamina também vem por outras coisas, por esforço, por concluir um projeto que você sonha, por ler a Bíblia como você gostaria. Só que o nosso cérebro, ele não quer trabalho, ele quer facilidade. Eu acho que isso veio com o pecado, de todo o coração. Foi uma deturpação, porque Deus nos fez para ser plenos, né? Mas a gente, infelizmente, acaba sendo manipulado pela nossa própria mente. Então tudo que é rápido, tudo que traz uma satisfação rápida, é o que o nosso cérebro quer. Eu vou ler a Bíblia, aí vem um monte de desculpa, eu vou cansar e tudo, mas se você vencer aquele negócio, ele fala, não, eu vou ler. Quando você acaba, você se sente bem. Sente ou não sente? Sente. Por quê? Gerou dopamina do mesmo jeito, mas teve que ter um esforço. Só que a gente acaba se vendendo a dopamina fácil e rápida, e aí a gente compromete a nossa vida. A coisa mais importante ou mais valiosa que nós temos na vida é o tempo, e o Michel falou aqui claramente, isso é muito forte. Eu vi que ele estava demorando um pouquinho para chegar no culto, a gente como o pastor fica preocupado, né? Se não vier, vou ter que ver uma mensagem aqui, Jesus. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falou, pastor, acabou de falecer um homem aqui, mandou a foto lá, o cara lá, e ele falou das 3 certidões, isso é muito forte, querido. Certidão de nascimento você já teve, de repente de casamento alguns já teve, às vezes até já desteve, teve outros, só falta de óbito. E quando vai acontecer? A gente não sabe, e às vezes a gente está perdendo tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, que a gente está sendo enganado pela compulsividade. A gente já acorda, como o Michel disse, a gente já quer saber quem falou com a gente, qual o vídeo, quem curtiu, quem não curtiu, e aprisionados por uma tela de celular, aprisionados por... Aí o problema é o que eu até falei com o Natan vai pregar semana que vem, né? Ele iria pregar hoje, eu falei, filho, deixa, porque eu creio que vai complementar a mensagem que eu estava pregando na terça e no domingo. Aí o problema é que o diabo é muito sujo, ele sabe de todas as fraquezas que nós herdamos com o pecado, e ele põe tudo diante de nós. Aí o apóstolo Tiago fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, porque a carne pede o pecado. Aí o diabo apresenta para quê? O quê? Aquilo que vai satisfazer a carne. E aí está em nós esmurrar a carne.
É fácil? Não é. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, o mal sempre está diante de mim. Mas ele também fala: eu tive que esmurrar a minha carne. Esmurrar a carne. Tem coisas, querido, que não adianta querer enfrentar. Pastor, o meu problema é a internet. Retira do seu celular, vive sem, apaga as redes sociais, porque senão não vai vencer. Pede ajuda, busca Deus, lê a Bíblia, peça ajuda para alguém orar por você, confessa o seu pecado, confessa a tentação, porque senão não vai vencer. Não adianta, não existe super-homem não, querido. E aí o que acontece? Infelizmente, por conta das debilidades e fraquezas que nós já temos, os demônios se aproveitam e entram. Aí é mais que uma questão psicológica, vira uma questão espiritual. Aí a Bíblia fala: um abismo chama outro abismo, e aí piora, piora e piora. Então é tempo da gente despertar, é tempo de despertar, porque para cair basta estar de pé. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É realmente trocar. Se sentiu condenado, culpado, vai diante de Deus, confessa o pecado e arrepende-se. Troque por arrependimento. Busque mais a Deus, encha-se dele. Sem ele é impossível vencer o pecado. Por isso que Jesus veio, porque senão não precisaria de Jesus. Sem a presença do Espírito Santo é impossível vencer o pecado. Sabe, é interessantíssimo você estudar sobre essas coisas. Michel falou aqui coisas que eu tenho estudado também, porque se a gente se conhecer, a gente vai vencer um montão de coisa. Eu tenho lutado com isso, lutado mesmo. Eu só vejo para a glória de Deus, tá? Não vejo nada que não edifica no meu celular, para a glória do nome de Jesus. Deus sabe o que eu estou falando. Porém, ainda assim, eu tenho lutado contra, porque o tempo que eu estou vendo lá um vídeo que não vai acrescentar em nada, eu posso estar lendo a Bíblia, eu posso estar lendo um livro, eu posso estar melhorando a minha capacidade mental, cerebral, emocional. Eu posso estar orando, sabe? Começa a mudar essas questões. Não aceite viver assim, dando voltas, sendo vencido pela compulsividade. Não vai na onda de todo mundo não, viu, querido? Porque às vezes está todo mundo indo para o buraco que você está indo atrás. De todo o coração, às vezes me assusta algumas coisas, sabe? Quem são os heróis para a adolescência de hoje? Me assusta. Às vezes meu coração quase fala: meu Deus, como pode? E às vezes você vê crente, servo de Deus, meu Deus, quem são os seus heróis? É a dançarina do TikTok lá, que mostra o corpo. Pelo amor de Deus, gente. É o que? O cara que canta pornografia, um bandido. Você quer o que? Morrer? O que você quer? Está na hora da gente se arrepender, buscar em Deus graça, pedir ajuda para quem está um pouquinho melhor que a gente. Domingo a gente teve aqui alguns visitantes da igreja que eram discípulos nossos em outra igreja, e segunda-feira a irmã mandou mensagem e falou: pastor, como é bom ver uma pessoa que prega o que vive. Aí eu falei com ela, filha, mas ainda com muitas falhas, eu tenho que esmurrar minha carne todo santo dia, eu tenho que lutar contra os desejos pecaminosos todo santo dia, e ai de mim se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, porque mesmo assim a gente ainda falha tanto. Vamos
Vamos orar, vem aqui na frente, vem. Nós vamos falar com Deus, vem todo mundo, porque todo mundo precisa. Nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer.